Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Você que está em casa, louve o Senhor com a gente. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de nós. Meus irmãos, hoje, especificamente, domingo, dia 19 de abril de 2020, não estamos podendo transmitir nosso culto ao vivo, porém, logo mais estaremos juntos para louvarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, cada um no seu lar, mas que estejamos juntos em adoração ao Senhor. No livro de Crônicas, no capítulo 16, versos 34 a 36, diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizeis: Salvai-nos, ó Deus da nossa salvação, junta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome, e nos gloriemo-nos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, derrame desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvor ao Senhor. Assim também façamos nós neste dia, que guardamos para podermos adorar ao Senhor nosso Deus. Façamos então, nesse mesmo instante, uma oração de louvor, de adoração ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Santo, estamos juntos aqui, Pai, para te louvar,
para louvar ao Senhor e engrandecer o teu santo nome. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um dos teus servos de poder te servir. Seja, Senhor, com os irmãos que estão em casa, nesse momento, Pai, e que eles possam, da mesma maneira, render graças ao Senhor e te adorar. Nesse mesmo instante, façamos mais um cântico de confissão ao Senhor, e logo depois, o nosso irmão, o presbítero Martins, estará aqui para uma reflexão. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar ao extremo de vida, meu infinito se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a
graça e a paz, meus irmãos, que a bênção e a paz do Senhor esteja sobre cada família, cada um dos irmãos, sobre nossas mentes e nossos corações em todo este tempo. No livro de Romanos, no capítulo 6, queria fazer uma breve reflexão e um momento de oração. Os versículos 1 a 4 e o versículo 11. Romanos, capítulo 6. A epígrafe, em algumas Bíblias que tem, fala de mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Meus irmãos, somos chamados a atentar neste texto, onde o apóstolo nos fala da graça salvadora de Deus, nos fala do nosso chamado para vivermos em Cristo uma novidade de vida, deixarmos para trás tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que sabemos que não agrada, e sigamos os seus princípios, sigamos os seus mandamentos. O Evangelho é a boa nova de Deus, é a mensagem salvadora de Deus para todos os homens. Somos chamados, irmãos, a vivermos esta boa nova, essa graça que nos invade, que nos salva, que nos cura, que nos faz voltar para Deus. Ela nos impõe uma novidade de vida. Precisamos atentar para os mandamentos de Cristo. Não podemos viver uma vida de pecado. Não podemos viver para o pecado. A graça de Deus nos alcançou para nos tirar do pecado. Por isso, a convocação neste instante para a confissão. Se você se reconhece em alguma situação de pecado, que não tem conseguido sair, ou que tem estado indiferente para isso, e o Espírito Santo tem te incomodado, ou te incomoda agora, o apóstolo nos diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida, na minha vida, para transformar, para restaurar, para renovar a sua presença em nós, de forma que andemos, sim, em novidade de vida, com o espírito renovado, com a mente transformada, possamos sair de uma situação de distanciamento de Deus e adentrarmos a sala do trono. Quero convidar você a orar nesse instante. E se você se identifica com esta situação, coloque diante de Deus e volte-se para o Senhor. Ele está de braços abertos. Ele te ama. Ele ama com amor inexplicável. Maravilhoso Deus. Somos gratos, Senhor, por este domingo do Senhor, em que nos reunimos aqui, Senhor, um grupo, uma parte desta congregação, para te cultuar, Senhor, e também para
levar os irmãos, as famílias, mesmo em suas casas, a também ter um momento de adoração, em família, em grupo. E queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre estas famílias, sejam desta igreja ou de outras igrejas, mas que esta mensagem, Senhor, que aqui tem sido cantada, anunciada, lida e pregada, possa alcançar os corações de todas as pessoas. Te pedimos, Senhor, que a ação do Teu Santo Espírito alcance os corações, abençoe as vidas, transforme, restaure. Ó Deus, para que vivamos de fato em novidade de vida. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, Pai. Precisamos do Senhor para deixar a vida de pecado. Te louvamos, Senhor, porque isso é obra e graça de Deus. Te louvamos porque foi por meio da cruz de Jesus. Não há força em nós, mas nós recebemos a Cristo por fé. Nós recebemos ao Senhor por fé. E temos a esperança de que o Senhor nos salva, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está com a tua igreja espalhada em toda a terra. O Senhor sabe quem são os seus homens e mulheres, crianças, jovens e idosos espalhados em todos os lugares, pessoas de coração reto, pessoas de coração puro, porque foram transformados pelo Senhor. Abençoa os meus irmãos, e que essa palavra lida e refletida aqui este dia possa trazer renovo espiritual e novidade de vida a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, grupo de louvor. Vamos louvar o nome do Senhor juntos, declarando que Ele é o nosso Deus forte, nosso grande El Shaddai, aquele que está conosco quando nos deitamos e que está conosco quando nos levantamos, aquele que prometeu que jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Esse é o nosso Deus. Louvemos juntos. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Ele é o Teu Jireh, Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor.
o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela na manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a nossa paz. Chama Deus presente, Ele está presente aí no seu lar. Oh, é o Elion, outro igual não há, louvado seja o nome. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está meu Deus. Tudo governa. Aleluia. Verdade, queridos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que é bom o tempo todo e em todo o tempo. Acho interessante a letra dessa canção, escrita por Paulo César Baruch, que ela fala que Deus é bom quando Ele abre a porta ou quando Ele fecha a porta. Deus é bom quando Ele dá o sim ou quando Ele dá o não. E, de fato, a gente precisa aprender a entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. E Deus, Ele não muda, Ele continua sendo bom. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Escuta só. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus,
Obrigado, Senhor, pela tua bondade entre nós. Obrigado, Deus, pela tua provisão diária, Deus. Ó Deus, aumenta, Senhor, a nossa fé em Ti, para que possamos viver, Senhor, de fato pela fé. Deus, que possamos enxergar aquilo, Deus, que os nossos olhos não veem. Que possamos, ó Deus, confiar nas Tuas promessas. Ó Deus, e principalmente, Senhor, na promessa de vida eterna, que é aonde, Senhor, nós vamos estar contigo por toda a eternidade, Jesus. Abençoa, Deus, cada família, cada lar, Senhor, que está nesse momento reunido, Senhor, em casa. Abençoa, Deus, traz paz, traz comunhão, compreensão, união, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. O presbítero Martins, na confissão, falou sobre pecado e a importância de nos arrependermos diante do Senhor, de vivermos uma vida pura, correta diante do Senhor. A palavra de hoje também será sobre isso, sobre pecado, sobre conversão, sobre arrependimento, sobre oração e sobre perdão. De como Deus ouve a nossa oração quando nós nos arrependemos, nos convertemos realmente, como Ele ouve e como Ele perdoa. Mas esse caminho deve ser seguido, deve ser trilhado de maneira muito específica por cada um de nós. Nós pensamos muitas vezes que basta apenas abrir a boca e dizer: Senhor, me perdoe pelos meus pecados, e só. Nós pensamos que é só isso, mas não é só isso. Deus nos mostra um caminho de sinceridade, um caminho em que realmente nós vamos agradar a Deus com o nosso arrependimento, com o nosso pedido de perdão, com o nosso, principalmente, e tudo começa aí, meus irmãos, e essa é a grande dificuldade, com o nosso reconhecimento. Nosso reconhecimento. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro, segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas 7. Versículo 11, eu lerei até o versículo 16, segundo Crônicas 7, do 11 ao 16, texto muito conhecido pelo povo evangélico. Vamos orar, vamos ler. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos
e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós que estamos agora aqui ouvindo essa mensagem. Tem misericórdia, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossa obstinação, Senhor, porque muitas vezes somos obstinados, Senhor, somos teimosos e não queremos reconhecer aquele pecado, Senhor. E porque não reconhecemos, não nos arrependemos, não nos convertemos, não oramos contra aquele pecado, ó Senhor, e muitas vezes o Senhor fere a terra por causa disso. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nossa geração, que a Tua igreja possa fazer a parte dela, Senhor, porque a Tua igreja já te conhece. Que nesse momento o Senhor possa nos dizer o que o Senhor quer que façamos, Pai, e que cada um aqui não olhe, não ouça com negligência a Tua palavra, mas seja diligente e leve a sério essa Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço isso, Pai. Eu te clamo e te agradeço por tudo, Senhor. Fala conosco. Amém, Pai. Meus irmãos, esse texto fala da construção e da grande festa que foi feita pelo povo de Israel quando o templo foi entregue por Salomão. Davi ansiava muito construir um templo para Deus. Ele não fez porque suas mãos estavam manchadas de sangue, com sangue de Urias. Então, coube a Salomão fazer esse templo. Deus deu a ele essa graça. E foi uma grande festa, foram muitos dias de festa do povo de Israel, louvando a Deus. Deus não iria morar naquele templo, mas o povo iria até aquele lugar para orar a Deus. Era um lugar de referência, era uma casa de sacrifícios ao Senhor. E assim começa o texto, falando que Salomão tinha acabado aquele templo e tinha acabado também o seu palácio real. E havia uma grande festa naquele lugar, havia muita alegria naquele lugar. Esse texto, ele fala, primeiramente, sobre a casa do Senhor, o lugar onde o Senhor pode ser encontrado. Fala sobre você correr para Deus. Nós sabemos que essa casa aqui, ela já não existe mais. O primeiro templo já não existe mais. Do segundo templo só existem algumas muralhas. Mas Deus fala aqui que esse lugar, essa casa seria perpétua, perpétua. Versículo 16 fala bem assim: porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, para sempre. Nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Como Deus fala que aquela casa estaria ali perpetuamente, e aquela casa hoje, sabemos, não está mais lá, aquele templo não está mais lá. Você sabe, porque o templo somos nós, a casa perpétua somos nós. É no seu coração que você deve buscar a Deus. Esse texto, essa mensagem fala sobre você orar, pedindo perdão a Deus, se converter, orar e ter a sua oração ouvida e ser perdoado. Nós não temos mais que vir para cá. Em sua casa, no seu coração, você pode se converter a Deus, pedir perdão a Deus, orar, e Ele vai ouvir, e Ele vai te perdoar. Nós somos a casa dEle agora. Esse é o lugar onde seus olhos estão atentos a qualquer hora. Nós somos o templo do Espírito Santo, é o que Paulo fala. O templo agora é você. Então cabe a mim e a você correr para esse lugar, que somos nós mesmos, para orar e para pedir perdão.
Mas, Henrique, nós fazemos isso tem sido feito por nós. Nós oramos, pedimos perdão a Deus. Sabe, irmãos, se a nossa geração está passando por isso, por esse vírus, se a nossa geração vai ser lembrada sempre no futuro por causa desse vírus, aquele povo, aquela geração que sofreu com essa praga, com essa peste, meus irmãos, alguma coisa nós temos que fazer. Alguma coisa nós deixamos de fazer. Algum erro grave nós cometemos, porque na história de Israel sempre acontecia assim. Quando o povo se afastava do Senhor, vinha uma grande praga, vinha uma grande peste, para que o povo voltasse. Primeiro vinha o profeta, primeiro Deus enviava o seu profeta, mas o povo não ouvia a palavra. Ainda hoje o povo não ouve os profetas. Dizem, isso aqui é coisa da lei, agora o que impera é o amor, e não abrem mais a Bíblia completamente, não leem mais o Antigo Testamento, e continuam nas mesmas práticas. Aí a praga vem, aí a peste vem. Veja o que fala o versículo 22. Responder-lhe-á, porque, vamos ler o 21, desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Porque o povo não servia mais a Deus, servia a outros deuses, tantos deuses. O dinheiro é um deles. Por isso Deus trouxe a eles todo esse mal. Era assim, irmãos. Era assim que acontecia. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Esse texto fala sobre isso. Fala sobre peste. E a peste da qual ele se refere não é aquela peste do juízo final, como já preguei aqui recentemente. É de fato uma peste que viria sobre Israel. Por quê? Porque Israel deixou o Senhor, seu Deus. Mas Henrique, como assim? Se Israel ia para o templo, se Israel oferecia sacrifícios, como assim ele deixou o Senhor? Israel tinha uma característica, irmãos, eles continuavam servindo a Deus, mas serviam a outros deuses. O próprio Salomão terminou seus dias assim, lamentavelmente, por causa das suas esposas, de outros povos. O seu coração já não era integralmente do Senhor. O seu coração, ele não era completamente do Senhor. Nos seus últimos dias, Salomão estava assim. Quantos de nós, e esse sermão é para que eu me pergunte e você se pergunte, será que o meu coração é totalmente do Senhor? Será que tudo o que eu faço pensando no Senhor, em amar o Senhor, em louvar o Senhor, em adorar, em ver o seu nome engrandecido? Será que meu coração é totalmente do Senhor ou ele não é um pouco também de outros deuses? Essa é a mensagem do Senhor para a nossa geração hoje. Será que estamos realmente nos arrependendo ou falando da boca para fora, meus irmãos? Deus fala em seguida, no versículo 12, que aquela casa seria uma casa de sacrifício. Casa de sacrifício. Eles juntavam muitos animais para oferecer a Deus. Fala bem assim, o versículo 5, 7, 5. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Se você não tem o costume de ler o Antigo Testamento, se você não faz parte
da igreja talvez não entenda por que eles faziam aquilo. Por que oferecer sacrifícios? Por que matar tantos animais? Eu vou te explicar por quê. Porque a nossa maldade, o nosso pecado, por causa da justiça de Deus, é requerido que alguém pague o preço. Um inocente, alguém tem que pagar o preço pela maldade que eu cometi, pela ofensa que eu fiz contra Deus. Alguém tem que pagar o preço. Seja eu, seja um touro, seja Jesus Cristo, alguém tem que pagar. Sabe por quê? Porque Deus é amor, é verdade, mas Ele também é justo. Justo. Onde você já viu um juiz, justo juiz, liberar um condenado, réu, acusado, julgado e culpado, de fato culpado? Onde você já viu um justo juiz liberar um homem desse sem que nada seja pago? Isso não existe. Nós temos que olhar para Deus como Deus de amor e Deus de justiça, porque senão nós vamos continuar pecando, irmãos, pecando, vamos continuar. Tantos touros foram entregues ali para que o pecado do povo fosse perdoado. O sacrifício, ele ainda existe, ele não acabou, mas ele foi entregue de uma vez por todas por Jesus Cristo. E se você não é cristão, não se entregou, não entendeu o Evangelho ainda, ouça bem o que fala a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, muito mais o sangue de Cristo, muito mais o sangue de Deus vai nos purificar, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, sem mancha, sem pecado, ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Eles ofereciam touros, Cristo já se ofereceu por nós. Cada cristão já tem o sacrifício de Cristo, a casa de sacrifício continua, mas agora quem derramou o sangue não foi um touro, muitos touros, foi o próprio Deus. Ele derramou o sangue para nos libertar de uma vida vã, para nos levar a servir a Deus, a servir a Deus. Foi isso que Cristo fez. Mas Hebreus continua, o autor de Hebreus continua falando que existe ainda um sacrifício que a igreja tem que fazer. Não um, mas vários. O de Cristo foi suficiente para o perdão do meu pecado, para a minha salvação, mas Deus ainda quer que vivamos em uma casa de sacrifício. Mas Henrique, que sacrifícios são esses? Eu vou ler aqui para você, Hebreus 13:15, fala bem assim: portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor. O que é isso? Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A igreja precisa confessar o nome de Jesus. Isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Temos que confessar a Cristo, temos que fazer o bem a todos e temos que entregar, compartilhar, repartir o que nós temos com os outros. São os nossos sacrifícios, irmãos. Continuamos a ser uma casa
de sacrifício. Mas, ainda assim, existe outra coisa importante a ser feita, que tem a ver também com o pecado, que é o verdadeiro arrependimento, que é a oração sincera do nosso coração para receber perdão. Nós transformamos o nome de Jesus Cristo em uma palavra mágica, irmãos. Nós falamos assim: Senhor, perdoa meus pecados em nome de Jesus, e pronto. E achamos que aí está tudo resolvido. Meus irmãos, Deus quer arrependimento sincero. Deus quer que você se humilhe, que você abandone os maus caminhos. Deus quer isso. E não somente que você profira uma palavra mágica, uma frase mágica. Veja o que ele fala. E aí nós chegamos, é um texto muito importante dessa mensagem. Segundo Crônicas 7,13. Se eu cerrar os céus, fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, entenda algo muito importante. Se eu, tem muito evangélico, que pregava a teologia da prosperidade, que está dizendo que esse vírus veio da parte do diabo e existe uma luta entre Deus e o diabo. Deus fala: se eu fechar os céus, se eu enviar gafanhotos, se eu enviar a peste. Essa peste que nós estamos vivendo agora foi Deus que enviou, meus irmãos. Mesmo que tenha enviado através do diabo, como ele fez com Jó, mas foi ele que enviou. Você tem que entender isso, porque entendendo isso, eu começo a perceber que talvez o Senhor não esteja satisfeito com a vida que eu estou vivendo, a vida que a minha família está vivendo, a vida que esse país está vivendo, que esse mundo, que essa geração, talvez, é muito provável que Deus não esteja satisfeito, nem mesmo com a sua igreja. E aí, irmãos, e daí surgiu esse sermão de hoje. Deus falou comigo que a igreja tem que fazer alguma coisa do ponto de vista espiritual. E o que temos que fazer, esse texto explica muito bem. Muito bem. Muitos pensam, muitos leem esse texto de maneira rápida e pensam que não, vamos orar para Deus mandar embora esse vírus e é só isso. Não é só isso. Essa mensagem tem a ver com conversão sincera, abandono dos maus caminhos e uma coisa muito difícil, muito difícil, se humilhar. Se humilhar. Ele continua: e enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se, irmãos, Deus coloca uma condição: se o meu povo. Não fique de braços cruzados, achando que porque você crê em Cristo e você é membro de uma igreja, e você agora só deve esperar que Deus mande embora esse vírus e pronto, porque está tudo resolvido. Não é assim. Quem sabe, irmãos, se Deus não está esperando que o seu povo siga isso daqui, que o seu povo entenda definitivamente isso daqui. E depois que o seu povo fizer o que está aqui escrito, aí sim, Ele ouvirá dos céus e perdoará o nosso pecado. A igreja tem que fazer isso. O mundo não pode fazer isso, mas a igreja pode. Você que está ouvindo essa mensagem pode fazer isso. A primeira coisa é entender: meu povo que se chama pelo meu nome. Essa expressão quer dizer que esse povo pertence a Deus. Pertence a Deus. A gente não vai conseguir entender, segundo Crônicas 7, se não olharmos para segundo Crônicas 6, porque nesse texto, Deus está respondendo a oração
que Salomão fez lá no capítulo 6. Uma oração longa, e a tudo aquilo que Salomão faz menção no capítulo 6, Deus responde aqui. Salomão tinha orado para que Deus, quando o povo pecasse, que o povo se convertesse e Deus ouvisse a oração do povo. Quando o povo estivesse em meio à peste, em meio à praga, que o povo se convertesse, confessasse e que Deus ouvisse e perdoasse. Quando o povo estivesse em meio à guerra ou capturado pelo inimigo, que o povo se convertesse, que Deus ouvisse a oração e perdoasse. Esse texto não pode ser lido sem o capítulo 6, porque Deus aqui, ele está respondendo à oração que Salomão fez no capítulo 6. E nós estamos nesse contexto, um contexto de peste, Então Deus fala o que nós temos que fazer. Irmãos, nós pertencemos a Deus, é um povo que se chama pelo seu nome. Quando Davi pecou contra Deus, Deus disse que o nome dele seria blasfemado por causa de Davi. O nome de Deus está atrelado a nós, porque nós somos aquele povo que fala de Deus para esse mundo. O nome de Deus está junto a nós. Nós somos o povo dele. E Deus fala, a primeira coisa que eu tenho que aprender, que eu tenho que fazer, se humilhar. Mas, meu irmão, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Se humilhar. Talvez essa seja uma das grandes lutas que a igreja atual vive, irmãos, que a nossa geração vive. Nós perdemos a capacidade de buscar essa humilhação. Esse se humilhar aqui, irmão, sabe o que é? É você reconhecer que você está errado. E isso não quer dizer simplesmente você dizer assim, Senhor, eu sei que sou um miserável pecador. Não é isso. Não é isso. Não está se falando disso aqui. Salomão é bem específico nas orações. Deus também é bem específico, irmãos. Você tem que reconhecer aquele erro que você tem praticado, que eu tenho praticado. Eu tenho que reconhecer aquele erro e me converter daquele erro e realmente pedir a Deus perdão. Realmente ficar triste por causa daquilo que eu tenho feito há tantos anos. Qual foi a última vez que um irmão chegou para você e disse a você, irmão, não faça isso, isso aqui é errado, e você concordou com o irmão? É muito fácil concordar com Deus, queridos, é muito fácil, mas Deus, Ele não vai falar com você do céu com a voz de trovão, Ele vai mandar um servo e uma serva dEle. Foi assim com todos. Você aceita ou você rejeita. Saul rejeitou, tanto que até rasgou um pedaço das vestes de Samuel. Rejeitou. Ou você aceita ou você rejeita. Se humilhar é dizer isso, Senhor, nós erramos. Senhor, eu estou errado. É quando a sua esposa fala com você pela 1000ª vez e você diz, é verdade, meu amor, eu estou errado. Senhor, me perdoe. É quando o seu esposo te avisa e te alerta, minha irmã, pela 1000ª vez. E você diz, é verdade. Está na Bíblia, eu estou errada. Senhor, me perdoe, eu quero mudar. É quando o seu pai faz isso com você. E você, enquanto filho, é quando sua mãe faz isso com você. E você reconhece, Senhor, é verdade, o Senhor está certo, eu estou errado. Meu pai está certo, minha mãe está certa, eu estou errado. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que eu fiz isso?
no que você tem mudado, no que você mudou nesses últimos anos. O que você praticava e não pratica mais. É quando o pastor fala com você e você faz amém, pastor, amém, eu estou errado, Deus está certo. E não diz, eu vou trocar de igreja porque aquele pastor é muito duro, fundamentalista, eu vou trocar de igreja. A igreja tem que se humilhar. Existe um texto que nos ajuda a entender tudo que eu falei aqui agora de maneira simples, está lá no texto também de 2 Crônicas. Você tem que olhar para esse texto para crer no que eu estou falando e entender o real conceito dessa palavra, se humilhar. Para que você não pense que é coisa da minha cabeça. Eu prego lendo a Bíblia porque eu sei que a nossa geração é extremamente crítica e incrédula. E que se a gente não lê, a pessoa não vai acreditar na palavra do pastor, do presbítero. Aí veja o que diz 2 Crônicas 12, do 5 ao 7. Aqui está o conceito de se humilhar. É isso que Deus quer que você faça. Abra bem os seus ouvidos agora, porque depois desse texto você não tem razão nenhuma para descrer. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão. Roboão tinha assumido o trono no lugar do seu pai, Salomão, e Roboão tinha se afastado da lei do Senhor, dos caminhos do Senhor. E veio Semaías, um profeta, até ele. Semaías veio até ele para falar, para entregar para Roboão a palavra do Senhor. A Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse-lhes, Sisaque era o rei do Egito, Deus tinha mandado o Egito para invadir Judá, porque Roboão e o povo tinham se afastado do Senhor. Assim diz o Senhor, falou o profeta, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam. Os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. O Senhor é justo. Nós é que estamos errados. O Senhor está certo. Profeta, é verdade, profeta. Pastor, é verdade, pastor. Esposa, é verdade. Meu esposo, é verdade. Meu pai, minha mãe, é verdade, pai. Eu estou errado. O Senhor é justo. Nós estamos errados. Qual foi a última vez que nós fizemos isso, irmãos? Qual foi a última vez? Isso é se humilhar. É você reconhecer os seus erros de verdade. De verdade, não da boca para fora. É verdade, Senhor. É verdade. O Senhor está certo. Eu estou errado. E é isso que o Senhor nos pede. Fala bem assim, ele continua falando, vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, o profeta, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem. Isso aqui, irmão, irmã, isso aqui é se humilhar. É você ouvir aquela palavra que você sabe que é certa, que é de Deus, e parar de contra-argumentar, parar de se justificar e dizer, é verdade, eu estou errado, o Senhor está certo. Isso não é uma coisa para ser feita somente aqui no templo, na hora da confissão. Isso não se faz somente ajoelhado no seu quarto, diante de Deus. Isso se faz para as pessoas, porque Deus está muitas vezes falando com você através delas. Mas eu resisto. Não, eu vou continuar vivendo a mesma vida, vou continuar fazendo do mesmo modo
que eu venho fazendo. Eu não combinei essa mensagem com Martins, mas a confissão e essa mensagem falam da mesma coisa. Portanto, entenda, o Senhor está cuidando de nós, está nos dirigindo, não estamos entregues, mas você tem que ficar atento a essa palavra. Tem que ficar atento. Eu tenho que aprender a me humilhar, meus irmãos. Se o meu povo se humilhar e orar, e é importante entender uma coisa a respeito desse texto e da oração. Eu pergunto a você, você tem orado mais para Deus te dar uma bênção? Ou você tem orado mais para Deus te perdoar? Para Deus te libertar daquele pecado? Minhas orações, quando eu vou orar, eu enfatizo, eu dou mais atenção àquelas bênçãos ou àquele livramento que eu espero de Deus, ou eu dou a mesma atenção também ao perdão, à confissão do pecado, à minha tristeza por causa do meu pecado? O que eu estou fazendo? Qual é a minha ênfase? Porque o capítulo 6 e o capítulo 7, eles estão falando da oração que pede perdão. Esse é o tema, a oração pedindo perdão. Não é simplesmente chegar aqui e orar. A nossa geração tem as características de buscar a bênção, a bênção, a bênção, mas nos esquecemos de que a maior bênção que existe, irmãos, é ser parecido com Jesus, e essa bênção eu vou crescer nela cada vez mais. Quantas vezes mais eu fugi do pecado, quantas vezes mais o Senhor me limpar desse pecado, não somente espiritualmente, mas também nas minhas ações, quantas vezes mais eu abandonar essa minha ação pecaminosa. Isso é uma bênção. Bênção é ser santo, bênção é buscar a santificação, bênção é ser diferente, bênção é ser parecido com Jesus, mas eu tenho que buscar ser parecido com Jesus, fugindo do meu pecado, irmãos, reconhecendo, orando por isso. Você tem orado mais pelas bênçãos, porque Salomão, o tempo todo, no capítulo 6, ele só orava para que Deus o perdoasse o povo. Você tem orado mais por isso? Você tem orado para que Deus realmente te ajude a reconhecer aquele pecado, ver se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Nós estamos dando atenção aos nossos caminhos maus. Nesse momento, nós estamos orando só para que Deus nos livre desse vírus, da morte. Estamos orando para sermos mais santos, pessoas melhores. Estamos orando para fazer o bem, estamos orando para aprender de Deus. Salomão fala sobre isso. Quando eles pecarem, quando eles orarem, e o Senhor os perdoar, o Senhor vai ensinar a eles, o Senhor vai ensinar os teus caminhos, pelo que você tem orado. Nós estamos preocupados com essa peste. Deus está preocupado, meus irmãos, é comigo, com você. Deus está preocupado se a sua igreja tem honrado o nome dEle, se a sua igreja tem crescido em pureza, como falou Martins, em pureza, em retidão. Deus tem orado, Deus tem desejado isso. Essa é a vontade do Senhor. Nós só pensamos que o Senhor nos livre, nós só oramos por nós, mas nós temos que orar para que a vontade de Deus em nós se realize, para que a igreja do Senhor seja uma igreja diferente. Essa semana
saiu um estudo da USP sobre qual a relevância que a igreja evangélica tem feito, tem realizado no país. Qual a diferença? Deus, Ele está preocupado com isso, irmãos. Que o nome dEle seja engrandecido por meio da sua igreja. Ore por isso. Reconheça seu erro. Se humilhe. Ore. Busque a Deus. Se desvie dos seus maus caminhos. Eu tenho que me desviar dos meus maus caminhos. Eu tenho que fazer isso. É o que o Senhor diz. Se meu povo se humilhar e orar e buscar, me buscar, uma versão fala, e buscar a minha face, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos. Vamos parar um pouco, irmãos, de orar só por nós. Vamos orar para que Deus realize em nós a vontade dEle, para que Deus transforme a sua igreja, para que você seja realmente um esposo cristão, um profissional cristão, uma esposa cristã, para que Deus nos faça humildes. Meu Deus, aquele rei, ele estava longe do Senhor, meus irmãos, longe. Roboão estava distante do Senhor, ele não lia a Bíblia, ele não fazia nada, mas ele se humilhou. O Senhor está certo e nós estamos errados. E nós que lemos a Bíblia, que vimos a casa do Senhor, temos tanta dificuldade de ouvir um irmão nosso, um pastor, falar conosco, e temos tanta dificuldade de dizer: é verdade, eu estou errado, o Senhor está certo. O Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração, meus irmãos. Vai ouvir por causa de Jesus Cristo. Sempre ouve. Mas o Senhor também quer que você se humilhe, se arrependa, abandone aquele caminho, busque a sua face. É isso que o Senhor quer, meus irmãos. Vamos fazer isso em nome de Jesus, porque quando fizermos isso, Ele ouvirá dos céus e Ele vai sarar a nossa terra. Ele ouvirá dos céus e vai sarar a nossa terra. Ele diz lá no final, Ele diz: estarão abertos os olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Se buscarmos essas coisas, ore, porque o coração do Senhor está fixo, está atento à sua oração. Ore, porque certamente Ele irá nos perdoar, em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas,
e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Irmãos, eu quero dar alguns avisos, especialmente hoje. Nós não tivemos o culto às 10 horas da manhã pela internet, porque houve uma falha no sistema da internet, no link, e não foi possível fazer esse culto ao vivo. Por isso hoje o culto foi gravado. Mas em nome de Jesus, próximo domingo, se Deus quiser, às 10 horas da manhã, estaremos adorando a Deus ao vivo, em nome de Cristo. Então, próximo domingo, não deixe de participar desse culto online, amém? Ocorreu que hoje houve um problema, infelizmente foi gravado o culto. Outro aviso importante, irmãos, é que nós já estamos fazendo o culto de oração e doutrina às terças-feiras, às 16h30. Então participe, você pode colocar o seu pedido de oração no chat do YouTube e nós vamos aqui orar por você, pelo seu pedido. Em nome de Cristo, participe e ouça conosco a exposição dos salmos,
para que Deus possa nos consolar, nos fortalecer, nos converter nesse momento tão difícil. Também temos, sábado à tarde, né, o grupo de louvor, uma live com o nosso grupo de louvor, que foi uma bênção, é uma bênção. Então participe às 16 horas, não é isso? Não marcaram o próximo ainda. Amém. Não marcaram o próximo ainda, mas vai ter sim. Amém? Vamos avisar quando chegar perto. Foi uma bênção ontem, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Aí na sua casa, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Porque... Sim, perdão. Esquecendo, muito importante, irmãos. Lembre dos dízimos e das ofertas. Estou sempre falando que nossos custos continuam. Pagamos o aluguel do mesmo jeito. E a fidelidade a Deus continua. Continua. Então, em nome de Cristo, conceda, doe, entregue o seu dízimo e as suas ofertas à casa do Senhor da mesma forma, porque ainda temos os mesmos custos que tínhamos anteriormente e ainda estamos ajudando a muitos irmãos. Inclusive as cestas já estão acabando, temos que comprar mais cestas básicas, por isso é importante o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando também que se algum irmão ou irmã está com dificuldade, em nome de Cristo, peça ajuda à igreja, estamos aqui para ajudar. Amém? Vamos orar nesse momento, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor nunca desiste de ensinar o teu povo o bom caminho que o teu povo deve andar. Nos ajude, Senhor, a sermos diligentes com a tua palavra, Senhor, que possamos realmente reconhecer nossas falhas de todo o coração, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada família nesse momento, cada família que está em seus lares, cultuando o teu nome. Livra-os, Pai, desse vírus terrível e que em breve possamos estar aqui todos nós juntos adorando o teu santo nome. No nome de Jesus, eu te peço isso, Pai, e te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Vamos finalizar cantando sobre o amor de Deus que é perfeito. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, o amor que não guarda